universo não existe em relação a si próprio, ele existe apenas em relação a outras coisas. Resumidamente, não existe uma realidade absoluta, existem realidades relativas. E é isso que diz Carlo Rovelli. Carlo Rovelli defende as propriedades como rede de interações e não blocos isolados. Não existiria uma única realidade absoluta. Essas múltiplas possibilidades e probabilidades da mecânica quântica continuariam existindo a depender da interação com a partícula. Quando falamos em relatividade, logo nos vem em mente Einstein. E Einstein falou principalmente da relatividade em relação ao tempo. Nós aprendemos que não existe um referencial inercial no universo. Então, algo pode estar em movimento ou parado dependendo do seu referencial. Aqui na Terra, nós temos a impressão que as estrelas, o Sol e os demais planetas estão girando ao redor de nós. Mas quando nós colocamos o Sol como referencial, nós percebemos que, na verdade, os planetas e as demais estrelas aparentam estar girando ao redor dele. Quando vamos para o centro da galáxia, nós percebemos que, na verdade, o Sol não é o centro dos planetas e muito menos o centro das estrelas. Resumidamente, qualquer lugar no universo pode ser o seu referencial. Qualquer lugar pode ser o centro do universo. Igualmente, quando eu quero saber a velocidade de algo, eu também preciso saber em relação ao que se diz respeito a essa velocidade. Um carro pode ter uma velocidade de 10 km por hora em relação a um outro carro que divide a pista com ele, mas ele pode ter uma velocidade de 80 km por hora de uma pessoa que está parada nessa pista observando os carros. Da mesma forma, esse carro pode apresentar milhares e milhares de quilômetros se estivermos olhando de um outro planeta em outra galáxia ou em outro sistema estelar. As coisas ficam ainda mais absurdas quando nós percebemos que a passagem do tempo depende também da curvatura do espaço-tempo. Então, massa e energia deformam o que chamamos de espaço-tempo. O espaço-tempo será uma entidade matemática e também física para Einstein, e esse espaço-tempo será deformado pela presença de matéria e energia. Quanto maior a quantidade de matéria e energia concentrada em um ponto, maior será a deformação na curvatura do espaço-tempo e, portanto, mais devagar o tempo irá passar. O tempo passa muito mais devagar em regiões mais densas, como em regiões próximas a buracos negros, do que em regiões menos densas, como, por exemplo, aqui na Terra. Mas perceba que para dizer que algo está mais lento ou mais devagar, nós também precisamos de algo para comparar. Uma tartaruga pode ser extremamente lenta quando comparamos com um cavalo, mas um cavalo também pode ser extremamente lento quando comparamos a um carro de Fórmula 1. Mas o que é indiscutível aqui é que o tempo é relativo, e Carlo Rovelli estende essa ideia de relatividade para todas as propriedades da matéria. Então, o tempo também seria uma propriedade da matéria. Ele seria uma consequência da interação de matéria e energia. Portanto, o tempo não é algo fundamental do universo. Ele é algo que depende de outras coisas para gerarem ele. Então, se o nosso universo fosse completamente vazio, sem matéria ou energia, o tempo não existiria. O tempo nasce da relação e da interação de matéria e energia, assim como todas as demais propriedades da matéria. Na física, nós estamos acostumados a lidar com certas características de uma partícula. Nós gostamos de saber a sua massa, a sua velocidade, a sua posição, porém tudo isso nada é intrínseco da partícula. Tudo é consequência da interação de coisas que são fundamentais. E tais propriedades não são fundamentais da partícula, nem mesmo a sua massa. Carlo Rovelli defende as propriedades como
rede de interações e não blocos isolados. A frase que resume essa ideia é que tudo existe a partir de uma interação. E para aprofundarmos um pouquinho mais essa ideia, nós precisamos falar de física quântica, em especial sobre a ideia do colapso de onda, vindo principalmente da interpretação de Copenhague. Nós entendemos que uma equação de onda descreve por completo o comportamento de uma partícula. É claro que na física quântica esse comportamento será descrito inteiramente por probabilidades. Então nós teremos diferentes probabilidades de velocidade, de posição, de estado, e aqui nós devemos lembrar das propriedades da física quântica, em especial a propriedade de superposição. Então uma partícula pode estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, assim como possuir mais de um estado ao mesmo tempo. Eu sei que agora você acabou de lembrar do experimento mental do gato de Schrödinger, e se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, é só assistir o vídeo que eu fiz sobre isso aqui no canal. O que você precisa ter em mente é que esse experimento mental foi feito para ironizar a interpretação de Copenhague a respeito do colapso de onda. O colapso de onda tiraria a partícula do estado de superposição, então faria a partícula perder as suas características quânticas. E esse estado de superposição seria colapsado quando ocorresse alguma interação com a partícula. E essa interação geralmente se dá no ato de você observar a partícula. Mas aqui, fisicamente, quando falamos de observar, nós estamos nos referindo a medir a partícula, a interagir com ela para saber algumas de suas propriedades, como por exemplo o local em que ela está ou até mesmo a sua velocidade. Necessariamente nós precisamos interagir com a partícula para receber tais informações. Para Copenhague é impossível você saber as características de uma partícula sem realizar essa medição. E essa medição acaba tirando ela do estado de superposição. Após essa medição, nós temos uma única resposta, um único lugar em que ela pode estar. Nós perdemos essas características de probabilidades da mecânica quântica e passamos a trabalhar na mecânica clássica, onde tudo é absoluto e nada mais é probabilístico. Mas para Carlo Rovelli, tudo sempre é relativo. Então não existiria uma única realidade absoluta. Essas múltiplas possibilidades e probabilidades da mecânica quântica continuariam existindo a depender da interação com a partícula. Então, quando nós realizamos uma medição, nós não estamos descobrindo de fato uma propriedade intrínseca da partícula. Nós estamos observando uma propriedade referente à interação que nós tivemos com essa partícula. E aqui a coisa se complica porque tudo no universo vem a partir de interações e, além disso, nós também dependemos de interações para estudar as partículas e para até mesmo viver e enxergar. Vamos lembrar que para enxergarmos algo, nós precisamos que os fótons colidam com a matéria e tais fótons viajem até os nossos olhos. Ou seja, uma interação de fótons com matéria e com o nosso corpo. Se nós não tivermos essa interação, nós não conseguimos enxergar. E o mesmo vale até para os mais finos experimentos e objetos físicos que existem na intenção de estudar o mundo subatômico e também o mundo em larga escala. Não tem como enxergar, ouvir, escutar, estudar algo sem interagir com esse algo. Portanto, toda a nossa realidade é moldada a partir de interações, e essas interações alteram a realidade, porque tudo o que podemos saber, o que podemos experienciar está mascarado com as nossas interações. Nós não temos acesso a realidades absolutas, nós só temos acesso a realidades relativas. Então, assim como a percepção de velocidade e percepção de tempo depende de um referencial, todas as demais percepções de propriedades da matéria dependem também do observador. E como se isso já não estivesse complicado o suficiente, quando nós vamos em busca da partícula fundamental, ou seja, de algo que realmente
que compõem o átomo no estado mais intrínseco da matéria, e aqui nós estamos falando de bósons e leptons, nós descobrimos que os bósons e os leptons não são as realidades absolutas que nós estamos procurando, porque a maneira com que nós enxergamos ele também depende das interações que ele tem com o meio. Para Carlo Rovelli, quando nós vamos à procura de algo fundamental da matéria, ou seja, aquilo que compõe a matéria, como por exemplo os bósons e os leptons, nós não nos deparamos com algo absoluto. Nós sempre vamos nos deparar com coisas relativas. Então, nem mesmo essas partículas ditas fundamentais são realmente fundamentais, porque elas não são absolutas, elas dependem de um referencial e também dependem de interações muito mais fundamentais do que elas mesmas. E aqui a gente pode pensar um pouco na teoria das cordas, onde o princípio dessas interações partiria da interação entre cordas, e até mesmo essas cordas interagiriam umas com as outras, gerando laços que formariam as propriedades da matéria. Eu termino este vídeo com a frase "A verdade é fundamental". Carlo Rovelli nos leva para um mundo extremamente relativo e nos convida a abandonar esse mundo absoluto que muitas vezes a ciência quer encontrar. Eu espero que a partir de agora você olhe diferente para o universo, e se você quer apoiar o meu trabalho, você pode se tornar membro aqui do canal e fazer parte de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo para discutirmos e estudarmos sobre astronomia e o universo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo!